Olá, este é o quarto episódio da primeira temporada do seu PDCast, o podcast do Política Dinâmica, tratando sobre a pré-campanha a prefeito Teresina em 2024, que é jornalismo com informação e você acompanha o que há de melhor na internet. Estamos de volta, eu, jornalista Marcos Melo, e ao meu lado aqui, à minha frente, na verdade, o professor Ricardo Arraes, 30 anos de experiência de sala de aula, mestre em ciência política, doutor em história e muita experiência fora da sala de aula. A gente está falando aqui sobre pré-campanha em Teresina, é um assunto interessante, porque este é o assunto do noticiário, professor, de política, que é a editoria, vamos dizer assim, nobre do jornalismo piauiense, e isso é assunto desde 2022. Não há um dia no noticiário que não exista pré-campanha a prefeito de Teresina. Estamos analisando isso aqui, já foram 3 episódios, os links estão na descrição dos 3 primeiros episódios. A gente falou do cenário geral, a gente falou de Silvio Mendes, a gente falou de Fábio Novo, e a gente tem que falar do que o senhor lembrou no último episódio. Estes 2 não são os únicos candidatos. Existe, no mínimo, um outro candidato que, obviamente, vai disputar esta eleição. O atual prefeito, o doutor Pessoa, que aí sim tem uma questão interessante. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo em Teresina, deve ter em outro canto, não sei também, um prefeito que, na cadeira, diante de pesquisas de isenção de voto, não chega nem perto, nem do primeiro, nem do segundo colocado. Está em terceiro, no mínimo. Professor, o que foi que aconteceu com o doutor Pessoa? O cara, para mais de 200 mil votos, 230 mil votos no segundo turno de 2020, chega aqui com um dígito de porcentagem em pesquisas. E dando o terceiro colocação para ele, assim, com muito bom grado, porque os indecisos, né, eu acho que ainda ultrapassam ele aí com uma certa margem positiva, né, negativa para ele. Olha, o doutor Pessoa, ele se elege dentro de um contexto que talvez não precisasse de grandes nomes para derrotar o candidato do PSDB naquele momento. Por que isso? Porque o PSDB vinha de uma sequência imensa de mandatos, né? Desde o período em que começa a se eleger prefeitos de capitais, e isso começa com o Ferraz, depois vem Heráclito, né? E aí vem o UOL novamente, e aí ele não termina porque ele falece, e aí Chico Gerardo. Né? Pra você ter uma ideia, são 5 nomes de prefeitos que foram eleitos. Porque nós tivemos o Chico Gerardo, depois tivemos o Elmano, que não são eleitos. Um pela morte de UOL e o outro porque Silvio sai, né, silencia em 2010 para disputar o governo. Mas mesmo assim, ele teve um desempenho muito bom, né, enfrentando a grande joia de Teresina, né, da política naquele momento, que era Firmino Filho, né? Então ele perde ali por uma margem muito pequena aquela eleição no segundo turno. Doutor Pessoa, então, se elege em cima, né, de um PSDB que estava desmoronando já aqui na capital. O pessoal fala do tal do desgaste de material. É uma expressão de bastidor, mas que... A expressão que eu usei é basicamente essa, a tradução é essa, né? O PSDB estava desmoronando, então o material estava desgastado, de fato. E o candidato apresentado não era assim, a pessoa talvez mais indicada para aquele momento, né? Olha, e aí as pesquisas internas, as pesquisas qualitativas seriam interessantes para você identificar quem poderia ser um candidato mais palatável para o eleitorado que estava cansado já de votar no PSDB. Não sei se isso foi realizado. É assim que Collor se coloca naquela primeira eleição em 89 e vence bem, tendo como adversário, por exemplo, Mário Covas, Ulisses Guimarães e tantas outras pessoas que tinham um passado assim ilibado, uma reputação contra a ditadura, mas o eleitorado dizia: queremos votar numa pessoa nova, num rosto novo. E Collor representava isso, né?
aquela novidade, aquele candidato novo, e aí ele ganha aquela eleição, né? Disputando no segundo turno com o Lula, né? Aí ficou o Lula sempre se candidatando às eleições. Então, doutor Pessoa assume, vence aquela eleição numa eleição que não era muito difícil para ele, por conta de que o adversário estava enfraquecido pelo longo mandato, né, do PSDB à frente da capital. Então, esse desgaste da imagem do partido era visível, era notório. E ele era aquela pessoa que tinha, digamos, um apelo eleitoral mais avantajado, que não era o caso do Fábio Novo. Sim. É tanto que a terceira colocada, né, era uma ilustre desconhecida até véspera da eleição. Exatamente. Mas era uma pessoa jovem, bonita, sabia falar bem, né? Eu acho que ela era empreendedora, então acostumada a falar, aquilo ajudou bastante. E ela fica em terceira colocação. Talvez com mais experiência política, com mais, né, vivência na área, talvez fosse uma rival ali para os dois, Dr. Pessoa e Kleber Montezuma, né, que padeceu, né, de uma imagem pessoal e de uma imagem pública que não era boa. Né? Não era. Acho que até tentaram inventar um Kleber que nem ele era. Eu acho que ele não se encontrou no personagem da própria campanha. Pronto. E aí o tal famoso desgaste material também, né? O cansaço do eleitor em sempre reproduzir nas urnas o voto no PSDB também desanimou um pouco a população. Doutor Pessoa não enganou muita gente, não. Ele não enganou muita gente. Muita gente votou nele para não votar no candidato do PSDB. Então, pelo cansaço, pelo desgaste material, pela imagem pública e pessoal do candidato apresentado pelo Partido Tucano, então muita gente, não vou votar nesse então, para mudar um pouco. Não porque fosse assim, o melhor candidato. Não foi essa a desculpa. Era só para ser diferente do que estava. Talvez quebrar também uma sequência assim, imensa, né? Uma sequência longeva do PSDB no mando de Teresina, né? Então, houve essa necessidade de você quebrar um pouco aquela hegemonia partidária do PSDB. Aí aqui eu vou fazer um pouco o advogado do diabo. Você acha que isso, essa rejeição ao Pessoa, bota um candidato do PT, como Fábio Novo, dentro da possibilidade de disputa e, ao mesmo tempo, fortalece o nome que relembra gestões anteriores? É isso que acontece? Quer dizer, essa polarização em que, pese você ter dito em outro episódio que a imprensa escolheu e ignora o doutor Pessoa, aí eu quero fazer duas perguntas aqui nesse contexto. Primeiro, doutor Pessoa viabilizou esses dois candidatos como aqueles que se destacam mais, e a imprensa, aí sim, talvez escolha tirar absolutamente o doutor Pessoa do noticiário. E essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 ainda que ele não esteja no noticiário, qual vai ser a influência do doutor Pessoa nessa eleição? Olha só, a administração municipal, ela é autofágica, né? Ela se consome, ela vai se consumindo. E aqui eu não conheço bastidores, eu não sou de dentro da prefeitura, então não sei o que é que se passa ali dentro. Mas a administração dele fica cometendo erros em cima de erros. Uma das duas referências que sempre se colocou na administração pública municipal é de que Teresina era uma referência na educação, por exemplo, na saúde. E a saúde financeira da cidade também, né? Da administração municipal. Então, mal ou bem, ele herda isso. Ele herda uma cidade que estava ali relativamente saneada do ponto de vista financeiro, porque saneada do ponto de vista da estrutura, não, né? Então, o doutor Pessoa, ele herda essa histórica, né, sequência de enchentes, de inundações, de ruas esburacadas. Então, isso... De acordos políticos também, a gente não pode tirar da equação o acordo político que bota
pessoas em cargos comissionados, enfim. Aí é a tal da administração autofágica, né? Que se autoconsome. Os erros na administração hospitalar em Teresina, e ele sendo um médico, né? É algo assim que chama atenção, né? Então era um cuidado que Teresina não poderia descuidar. A saúde era algo que tinha que permanecer como estava. Se não era o melhor dos mundos, Não podia piorar. não podia piorar de maneira alguma, né? Você ver, e aí a imprensa joga pesado, né? Os equipamentos sendo retirados de hospital, de referência como é o HUT, aquilo choca, né? Para uma população que sempre teve um tipo de atendimento que, se não era o melhor, não era dos piores. Então você vê os postos de saúde, as UPAs, as UBSs, sem insumos básicos, né? E isso chama muita atenção e coloca essa administração em xeque. E aí vem essa outra pergunta, que ele viabiliza, sim, mas por conta da própria administração equivocada, dos erros da administração. Por isso que eu falei que ela se consome, né? Ela vai se consumindo. E a imprensa jogou um papel muito pesado nisso também, de focar nesses problemas da cidade. Você não vê praticamente elogio a nada. Não. Mesmo que haja algo que seja positivo, isso é colocado em segundo plano, mas tem buraco, né? Mas está faltando, um sinal quebrou, mas está faltando aquilo. Então isso também tem um peso grande para você tirar a figura dele na cadeira, né? Colocá-lo numa situação de constrangimento, né? Como é que um prefeito de uma capital bem avaliada, de repente o prefeito não tem um desempenho nos números que coloque pelo menos como alguém que possa disputar? Ok, se as pesquisas não mostram que ele estava no popular, nas cabeças para disputar, se ele não tem intenção de voto hoje o suficiente para colocá-lo numa questão de disputa, de competitividade, de viabilidade de vitória, por outro lado, ele também não vai zerar, ele não vai ser o cara que vai tirar 0 votos. Não. Então, assim, ele na disputa, a votação mínima que a estrutura de uma prefeitura pode dar para alguém, eu não posso tirar dessa equação os votos que ele, nos 40 anos que ele tem de medicina, também tem próprios. São votos que ele tem de pessoas. Se esse cara atendeu 60 mil pessoas em 40 anos, será que esse cara não tem 5 mil votos para a gente dizer assim, olha, 1% de pessoas que ainda o consideram, ou por consideração votam nele e tal? Enfim, essa votação, seja lá qual for a que o doutor Pessoa vai ter, na sua visão, pensando do ponto de vista técnico, prejudica e ajuda quem nessa disputa? Olha só. Tem influência de quê? Claro, aqui, como analista, né, Sim, nós não podemos prever isso. Não, né? é previsão. Aqui a gente não vai dar de mão de nada. Mas, obviamente, a gente tem que pensar numa média. Claro. A gente pensa num comportamento médio, num comportamento... A gente olha para a história e diz assim, ei, Teresina, com base nisso. Teresina tem 870 mil habitantes e apenas 500... Vamos zerar, né? 500 mil eleitores. 500 mil né? eleitores, tá então bom. nós temos 300 mil moradores apenas, cidadãos que moram em Teresina, não votam em Teresina, né? Então aí cerca de 500 mil votam aqui. Não podemos aqui afirmar quantos, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ok, esses votos e o próprio candidato do governador e do presidente e do ministro, né? Que é uma campanha presidencial, ministerial, estadual e municipal. Então, o próprio candidato, pré-candidato Fábio Nunes, diz assim, todo apoio é bem-vindo. Todo voto é bem-vindo. Agora, eu não sei se a figura do prefeito vai agregar. Voto agrega, com certeza. Sim. Né? Agora, a figura dele aqui é uma incógnita. Não, eu digo assim, mas... Se vai ajudar ou se vai prejudicar. Provavelmente os candidatos pedirão os votos dele, mas talvez não queiram ele no palanque.
Né? Não, mas que ele esteja na disputa. E tenha algum voto. Se ele não estivesse na disputa, esses votos seriam de quem? Ou seja, ele na disputa está atrapalhando quem? Pronto, uma pergunta para as pesquisas. Essa é uma pergunta para as pesquisas. Aí só pesquisa. A pesquisa vai dizer isso. Porque essa é uma pergunta, assim, você disse que vota no doutor Pessoa. Se você não votar no doutor Pessoa, vai para quem seu voto no segundo turno? As pesquisas não estão mostrando isso, né? Mas... Ninguém está publicando, pelo menos. Pelo menos não está publicizado. Eu até imagino que alguém esteja pesquisando isso. Essas perguntas, elas aparecem no questionário. Aí, se você publiciza, você não precisa necessariamente publicitar todo o cast de perguntas. Você não precisa. Você coloca aquelas que são mais... Mas no bastidor alguém já sabe. Não, claro, porque o próprio TRE sabe. Porque essas pesquisas, elas são registradas. E em sendo registradas, elas têm que ser publicizadas. Agora, dentro daqueles 20 perguntas, você publiciza 15 delas e fica ali com umas 5 de bolso, para você utilizar na hora que for necessária. Só que para a gente encerrar esse assunto, pessoa, que ele esteja na disputa. Isso aumenta, diminui ou não faz diferença na possibilidade de haver um segundo turno? Acredito que numa eleição como essa, em Teresina e polarizada do que está, tem que ter segundo turno. Ela vai para um segundo turno. Seria muito assim... teria que acontecer alguma coisa muito... trágica numa das duas campanhas, né? Ou para Fábio Novo, ruim para ele, ou ruim para o Silvio, para que poder um se destacar, porque mesmo havendo uma preferência ainda, uma preferência para Silvio Mendes, ela não é tão grande assim, né? Ela fica larga. Não é larga, ela fica um pouco maior do que a margem de erro, né? Geralmente girando ali em torno de 3, alguma coisa por cento, que é a margem de erro. E ela está ficando ali 5, 7, alguma coisa assim, acima, pró-Silvio. Acredito sim que teremos um segundo turno, até porque tem outros candidatos. Tony Kerley, enfim, tem outros candidatos menores que podem juntar inclusive o senador João Vicente, de vez em quando aparece também citado, né? Mas é uma incógnita também, né? Porque ele de vez em quando aparece e some, né? Aparece e some. Mas é uma pessoa também que poderia tirar votos de um ou de outro, por conta da reputação, né? De ser um empreendedor, de ser uma pessoa que tem muito pouco desgaste na sua imagem pessoal, na sua imagem de empreendedor, enfim. Então, isso agregaria para ele, poderia tirar voto de um dos dois que estão na frente, ou do próprio doutor Pessoa, né? Vou colocar no páreo uma terceira pessoa, né? Vai ser ele. Então, você tiraria o voto do doutor Pessoa e colocaria aí, no caso, João Vicente? Não sei. E a gente fica falando aqui, Marcos, olha só, há alguns meses da eleição. O doutor Pessoa é viável. Ninguém sabe o correr da luta até lá, né? Então, por quê? Porque polarizamos entre dois nomes. Mas ele está na cadeira da prefeitura. Que não é pouca coisa. Não é de maneira nenhuma. Coisa. Não pode ser desprezado. Se ele é uma pessoa atabalhoada, se a administração não é funcional, não resolve os problemas da cidade, esse é outro problema. Mas na política, né, já dizia, é a nuvem. Hoje a nuvem tá pesada para ele, mas pode ser que ela se dissipe e ele possa ter um desempenho daqui para frente. Ninguém sabe. A gente fica falando hoje basicamente de 2. Mas pode ser que tenhamos um terceiro ou um quarto mais adiante. Isso aí, a história vai mostrar isso. A gente vai caminhar aqui para o final deste episódio, encerrando esses primeiros 4 episódios da nossa temporada de pré-campanha, falando de uma figura que também foi bastante explorada, e eu quero saber de você se você acredita que ela será explorada ainda na campanha. O ex-prefeito Firmino Filho, morto em 2021, parte do grupo que foi da gestão dele está com Silvio Mendes, né? É impossível dissociar a história de Silvio Mendes de Firmino Filho, né? Firmino escolheu ele, inclusive, para lhe suceder ali em 2004.
Mas a família de Firmino Filho hoje apoia Fábio Novo. Ele vai ser... A imagem dele vai influenciar, na sua opinião? Quem pode usar essa imagem de Firmino Filho, na sua opinião? Olha só. Firmino Filho é morto. Ele não tem o condão de influenciar nada nesse momento. Não, ele está fora do páreo. E mesmo a família, né? E aí é filha, esposa, sobrinho, estão no Junta Teresina, né? Estão juntos. E essa ida deles não repercutiu positivamente nos números de pesquisas pró-Fábio Novo. Então, esse recall que seguiu com a família não ajudou Fábio Novo. Né? É muito significante. E aí, pesquisas, especialmente qualitativas, também podem revelar isso. Né? Se o apoio de Bárbara, se o apoio da ex-esposa, né, da viúva, ou do próprio sobrinho, se esses apoios, eles repercutem positivamente na imagem de Fábio Novo, para alavancar os números dele. Se a imagem de Firmino Filho repercute positivamente para Silvio, porque embora esteja morto, embora não influencie nada nesse momento, fisicamente, né, aí é o recall, aí é a lembrança. Olha só o espectro de Firmino Filho nas duas campanhas que estão, pré-campanhas que têm mais de visibilidade. Uma pessoa morta há quase 3 anos, ela ainda ter esse respingo, né, esse espectro em 2 campanhas. Olha que coisa interessante. E aí eu sou incapaz, todos nós somos incapazes de dizer vai beneficiar um ou outro. Agora, o recall, a lembrança, né, a reputação dele e junto com Silvio e não com Fábio, talvez sim possa respingar positivamente para Silvio. Mas aí nós temos que fazer as benditas pesquisas. Aí, né? não tem opinião nisso, tem que ser avaliação Tem que ser avaliação científica. Através de números, de pesquisa mesmo, né? Para ver o que é que o espectro de Firmino pode respingar numa ou noutra campanha. O que se viu até agora, e aí concreto, de Bárbara, da esposa dele, Lucy, não é isso? E do sobrinho Firmino Paulo, concretamente, se teve algum efeito, foi muito pequeno, foi ínfimo, porque não deslanchou na campanha de Fábio, né? Agora, se isso repercute, ou se isso é mérito apenas do recall da lembrança de Silvio, aí eu não posso te dizer isso. Acredito que talvez seja assim, mais mesmo pelo próprio trabalho de Silvio Mendes, pela figura que ele representa aqui em 2 mandatos como prefeitos da capital. Professor Ricardo Arraes, eu quero expressar aqui a minha imensa e profunda admiração pelo senhor e expressar também aqui a minha gratidão por você ter aceitado o convite de participar do nosso PDCast, esses primeiros 4 episódios da nossa primeira temporada, falando sobre a pré-campanha em Teresina. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço também, Marcos, a oportunidade de você ter me chamado para conversar. E é sempre assim, um prazer conversar contigo sobre política, porque é uma das coisas que eu gosto muito de discutir e gosto muito de analisar aqui na nossa cidade, no nosso município e no nosso estado. Bem, e assim a gente termina o nosso primeiro período de 4 capítulos de 4 episódios do nosso PDCast, nessa primeira temporada. A gente vai para um hiato, vamos fazer mais 4 episódios em seguida sobre as convenções partidárias, para saber como é que foi o engajamento das pessoas nos eventos em que os partidos políticos, sim, agora estão definindo de verdade, dizendo para todo mundo, estamos com tal candidato ou não, a gente vai avaliar isso aí. E por fim, a gente vai fazer mais 4 episódios também sobre a campanha de primeiro turno e segundo turno, totalizando 12 episódios falando da pré-campanha e aí sim também a campanha
para Prefeito Teresina e seus resultados. Sempre contando com a sua audiência, com a sua inscrição. Assina lá, põe o sininho de notificação e compartilha com seus amigos, família, com todo mundo, dando aí pra gente também essa forcinha na divulgação de um jornalismo com informação. Eu sou o jornalista Marcos Mello e muito agradecido, agradeço também a você, a sua audiência. Muito obrigado e até mais.